Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Gil, o melhor canal para que você possa aprender física de maneira simples e de uma maneira com uma eficácia gigantesca. Seja bem-vindo, divulgue esse canal para seus amigos, compartilhe e deixe aquele like conosco. Bom, meus geninhos, nós estamos gravando cinemática, tá? Momento agora, Movimento Uniforme, parte 2. Nós estamos gravando aqui Movimento Uniforme e hoje a parte 2 com o título Encontro de Móveis, tá? Então permaneça conosco até o final desse vídeo para que você aprenda todos os detalhes sobre o encontro de móveis no movimento uniforme. Permaneça conosco até o final, tá? Mas o que é o encontro de móveis aqui no movimento uniforme, né? Então vamos aqui dar uma pincelada rapidamente nas situações possíveis para o encontro de móveis. Eu tenho aqui dois carrinhos que eu peguei ali emprestado com meu filho e existem várias situações onde móveis podem se encontrar, né? Uma das situações principais no movimento uniforme é quando esses corpos andam um ao encontro do outro, em sentidos contrários. Exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Não vou colocar aqui uma colisão, mas vou colocar aqui eles na mesma estrada andando em sentidos contrários. Esses corpos estão separados por uma certa distância, tá? Estão separados por uma certa distância, mas eles vão se encontrar em algum lugar. E qual a condição para que eles se encontrem? Observem, olha, lá vai os dois andando. E nesse momento aqui, em que eles se cruzam, nós dizemos no movimento uniforme que eles se encontraram, ou em outras palavras, eles estão na mesma posição. Ah, Juliana, então já sei. Condição para que dois corpos se encontrem, que eles estejam na mesma posição. Em outras palavras, na mesma posição final, eles devem possuir a mesma posição final. Essa é uma situação, quando eles andam um ao encontro do outro. Podem também estarem andando no mesmo sentido, como agora nessa situação. E aí, lógico, para que eles se encontrem, o de trás deve andar mais rápido, ok? Tem que ter velocidade com módulo maior. E observem que aqui no meu exemplo, eles estão andando, vamos imaginar que no sentido progressivo, vamos imaginar que as posições crescem para cá. Então, eles estão andando no sentido progressivo. E aí, quando é que eles podem se encontrar? Quando o de trás estiver com a velocidade maior. Aí eles vão se encontrar, como agora, nessa situação, eles estão encontrados. Eles estão na mesma posição. E, novamente, qual é a condição para que aconteça o encontro? Que eles estejam na mesma posição. E podem também estarem andando no sentido retrógrado, tá? Já que eu coloquei a trajetória crescendo para lá e agora eles estão andando para lá. Então eles estão andando no sentido retrógrado, em que as posições decrescem. E qual a condição para que eles se encontrem? Que o de trás tenha velocidade maior. E aí, quando eles estiverem lado a lado, estiverem novamente na mesma posição, aí vai acontecer o encontro, ok? Então existem essas três situações aí, tá? E existem também algumas questões que caem um pouco mais remotamente, que é da ultrapassagem. E aí, se vocês quiserem, deixa um comentário aí no vídeo para que eu faça questões exemplo. Hoje eu vou me preocupar apenas com o encontro de móveis, tá? E nossa primeira situação que eu trouxe como exemplo é esse aqui, tá? Nós vamos fazer a leitura aqui rapidamente para a gente solucionar o problema. Diz assim a questão: dois corpos se deslocam sobre a mesma trajetória obedecendo às funções horárias. Olha a primeira função horária, deixa eu grifar aqui para que vocês enxerguem bem. A primeira função horária, S é igual a 3 menos 8t. Opa, observem bem aqui alguns detalhes. O 3 é a posição inicial e o menos 8 é a velocidade, ok? É só lembrar a função horária do movimento uniforme, que é a função horária sorvete. S é igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Então, para esse primeiro corpo, a posição inicial é 3 e a velocidade é menos 8. Opa, velocidade negativa. Já para o segundo corpo, o corpo B, ele possui posição inicial 1 e velocidade positiva 2. Ou seja, um está executando um movimento progressivo e o outro está executando um movimento retrógrado. Se eu fosse representar isso com os meus carrinhos, o corpo B seria esse, estaria andando para lá. E o corpo A
com velocidade negativa seria esse aqui andando para lá. Será se vai acontecer o encontro? Sim, eles vão se encontrar em algum lugar. E o nosso objetivo é exatamente esse, descobrir qual o lugar do encontro e em qual instante. Já falei nos meus vídeos anteriores, instante é a mesma coisa que tempo. E é exatamente isso que ele nos cobra aqui, galera. Olha, qual o instante e qual a posição do encontro. E aí, como já foi falado nas questões anteriores, qual a condição, nos exemplos anteriores que eu citei com os carrinhos, qual a condição para que dois corpos se encontrem? Que eles estejam na mesma posição, ou seja, a posição final de A tem que ser igual à posição final de B. E aí nós vamos substituir aqui. Quem é SA? SA está aqui, ó. SA é igual a 3 menos 8t. Então eu vou substituir aqui, ó. 3 menos 8t é igual. Quem é SB? Está aqui, ó. SB é 1 mais 2t. Então eu vou substituir aqui, ó. 1 mais 2t. E aí gera essa equação que todos nós já sabemos nesse nível, que é uma equação de primeiro grau. E aí a gente joga quem tem a variável para um lado e quem não tem vai para o outro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui vai permanecer aqui, então vai ficar menos 8t. Quem é que deve vir de lá para cá? O 2t. Então ele vai vir negativo. Menos 2t igual a 1 que já estava do outro lado e o 3 vai passar para lá. Ele vai passar com o sinal trocado, então ele vem negativo. Menos 3. Fazendo a conta, menos 8 menos 2t dá menos 10t. Igual 1 menos 3 é igual a menos 2. E aí esse menos 10 passa para lá dividindo, já que ele está multiplicando a letra. Então vai ficar assim, ó, tempo igual a menos 2 dividido por menos 10. E menos 2 dividido por menos 10, jogo de sinal vai ficar positivo. E dividindo 2 por 10 é igual a 0,2 segundos, porque ele disse lá no enunciado que o tempo está em segundos. Então, aqui nós temos 0,2 segundos. Beleza? O que foi que nós encontramos? O tempo. O tempo é a mesma coisa que instante. Então, nós encontramos aqui o instante. Foi encontrado. Mas ele também quer saber a posição. E aí, o que eu faço para me descobrir a posição? Aí eu pego qualquer uma dessas duas funções horárias aqui e substituo o tempo que nós encontramos. Eu vou escolher essa daqui, ó. Eu vou escolher S de B. Professor, e se eu escolher S de A? Não tem problema nenhum, você também vai encontrar a mesma resposta. Então, tá aqui, ó, S de B é igual a 1 mais 2t. E aí eu vou substituir aqui o tempo. Então, vai ficar assim, ó, S de B é igual a 1 mais 2 vezes 0,2. Então, S de B é igual a 1 mais... Multiplicando 2 por 0,2, nós encontramos 0,4. Então, S de B é igual a 1,4 metros. O que é isso aqui que nós acabamos de encontrar? Esse aqui, pessoal, é a posição do encontro. Essa é a posição do encontro. E esse aqui é o instante do encontro. É o instante do encontro. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. O nosso segundo exemplo aqui sobre encontro de móveis, a gente vai já fazer a leitura. Eu quero te pedir que você permaneça conosco até o final para que você entenda todos os detalhes das questões sobre encontro de móveis no movimento uniforme, certo? Então vamos fazer a leitura rapidamente. Diz assim, ó, a distância entre dois móveis num dado instante é de 450 metros. Admita que eles se deslocam um ao encontro do outro. Opa, isso aqui é importante. Numa mesma estrada e com velocidades constantes. Opa, característica aqui muito importante, ele disse que os corpos estão com velocidades constantes. E velocidade constante é uma característica do movimento uniforme. Ah, então o que eu já tenho que colocar na minha cabeça? Que se for necessário utilizar alguma equação, essa equação será a equação sorvete, a equação do movimento uniforme. Sabe-se que suas velocidades possuem módulos iguais a 60 km por hora e a 90 km por hora. Olha só o nosso objetivo. Determine ao fim de quanto
tempo eles se encontrarão e qual a distância que cada um percorre até o momento do encontro. Então, nós temos aqui, gente, não esqueçam, eles estão andando um ao encontro do outro. Então, novamente, nós temos uma situação semelhante a essa. Olha, eles andam um ao encontro do outro. Moral da história: um vai executar um movimento progressivo e o outro vai executar o movimento retrógrado. O que isso significa? Que um vai ter velocidade positiva e a outra nós temos que considerar a sua velocidade negativa, ok? Sempre que tiverem dois corpos andando um ao encontro do outro, um tem que ter velocidade positiva e o outro deve apresentar velocidade negativa. Essa é a situação descrita, mas eu vou fazer um outro desenho aqui para que você fique mais seguro da situação. A situação é exatamente essa, olha. Vou fazer um desenho aqui só para ilustrar, para a gente entender melhor. Nós temos dois corpos, onde um anda para lá, movimento progressivo, como eu desenhei agora há pouco, e o outro anda no sentido retrógrado. O que anda no sentido progressivo vai ser esse aqui que eu vou chamar de corpo A, e esse aqui eu vou chamar de corpo B, certo? A velocidade desse aqui é 60 km por hora. E a velocidade desse, eu vou logo escrever aqui, menos 90 km por hora. Por que menos? Porque ele está executando um movimento retrógrado. Ele disse lá no enunciado que a distância entre eles é 450 quilômetros. Ah, então esses corpos vão se encontrar em algum lugar? Vão sim, não sei onde é. O objetivo da questão, um dos objetivos é esse, calcular em qual lugar eles se encontram. Mas observem que, diferente da questão anterior, nós não temos as funções horárias desses dois corpos. Na questão anterior ele deu. Mas aí é problema para a gente? Não, na videoaula anterior vocês aprenderam a montar a função horária do movimento uniforme, tá? E o que a gente deve fazer, professor? Dá uma lembrada rapidinho aí. Para você montar a função horária do movimento de um corpo, você vai substituir esses dois valores, a posição inicial e a velocidade, certo? E aí você monta as duas funções horárias. Vamos montar então as duas funções horárias desses dois corpos aqui. O primeiro, S de A é igual. Quem é a posição inicial de A? Não esqueçam, posição inicial, tá? Como ele não deu valores de posição inicial, ele apenas disse que eles estão separados por uma distância de 450 metros, então aqui eu vou dizer que a posição é 0 e aqui a posição será 450. Então a posição inicial de A, 0. Qual é a velocidade de A? 60. É positivo, ele está andando no movimento progressivo, tá? Então aqui está a função horária de A. E agora vamos fazer o mesmo e montar a função horária do corpo B. Vou colocar bem aqui do lado. S de B segue, tá? Todos os dois estão com movimento uniforme, então é sorvete. Posição inicial de B. Vamos lá, posição inicial de B, 450. Velocidade de B. Velocidade de B. Como ele está no movimento retrógrado, a velocidade é negativa, nós já cantamos isso aqui em cima. Então, aqui nós vamos colocar menos 90t. E aí ele falou o que, galera? Ele falou em encontro. Olha só, se ele falou em encontro, o que deve acontecer? Qual a condição para que aconteça o encontro? A posição final de A tem que ser igual à posição final de B. E aí nós já montamos, né? Quem é SA? SA é 0 mais 60t. Eu não vou mais escrever o zero porque na adição o zero é elemento neutro. Então vai ficar somente assim, ó, 60t igual. Quem é SB? Tá bem aqui, ó. SB é 450 menos 90t. Beleza? E aí uma equaçãozinha de primeiro grau, novamente, todos nós sabemos responder. Esse cara aqui, eu vou jogar ele para o primeiro membro, ele está negativo, ele vai passar positivo. Então vai ficar assim, ó, 60t, que já estava aqui antes da igualdade, mais 90t igual a 450, que é esse número que vai ficar sozinho depois da igualdade. Aqui dá 150, 150t igual a 450. Esse 150 passa dividindo, então t é igual a 450 dividido por 150. Você fazendo essa divisão, você vai encontrar como resposta o 3. Então, depois de 3 horas, por que está em horas? Porque o enunciado disse, tá, gente? Olha, 90 km por hora, então o tempo está em hora. Esse aqui é o instante do encontro, foi uma das perguntas que foi feita.
mas falta outra. Qual é o outro questionamento? Ele quer saber a posição, ou melhor, a distância que cada corpo andou até se encontrar. Então eu vou lá na primeira, tá, gente? No primeiro exemplo, eu utilizei a função horária do corpo 2, né, do corpo B. Eu agora vou utilizar a função horária do corpo A, mas tanto faz você utilizar essa ou essa, você vai encontrar a mesma resposta. Então, S de A é igual a 60T. Então, eu vou substituir aqui, ó. S de A é igual a 60 vezes 3. E 60 vezes 3, minha galerinha, é 180 quilômetros. Então, eles se encontraram na posição 180 quilômetros. Então, o corpo A andou 180 quilômetros, já que ele saiu do zero e andou 180 quilômetros, parou na posição 180 quilômetros, então ele andou 180 quilômetros. Já o corpo B, ele vai andar 450 menos 180. 400, deixa eu fazer a conta bem aqui rapidinho, ó. O corpo A, então, ele andou quantos metros? Ele andou 180 quilômetros. Agora, para a gente encontrar a distância que o corpo B andou, vamos lá, vamos descobrir. A distância que o corpo B andou vai ser 450, vou fazer o cálculo bem aqui, menos 180. 0, 15 dá 7, emprestou 1, ficou 3, menos 1, 2. Então, o corpo B andou 270 quilômetros. Gente, olha, só para efeito, esse aqui é a posição do encontro, tá? Todos dois, depois de 3 horas, estão nessa mesma posição. Só que o corpo B, para chegar na posição 180 quilômetros, ele andou quanto? Ele andou essa distância aqui, ó, que é 450 menos 180, beleza? Por isso, a distância que B andou é 270 quilômetros. A distância que A andou, 180 quilômetros. Beleza, permaneça conosco, vamos aí para a terceiro modelo de exemplo, certo? Então permaneça para que você aprenda. Estamos aqui com o exemplo 3, né, o terceiro modelo de questão, e agora eu estou trazendo aqui um exemplo onde os corpos estão se movimentando no mesmo sentido da trajetória, tá? Beleza? E eu te peço, se você está gostando do vídeo, deixa aquele like, tá? E permaneça para que você aprenda mais um modelo de exemplo, tá? Compartilhe com seus amigos também, viu? Inscreva-se no canal. Então aqui nós temos o seguinte, olha, vamos ler a questão. Dois móveis A e B movem-se numa mesma trajetória retilínea animados de movimento uniforme, ou seja, eles andam com velocidade constante, como se mostra na figura. Está aqui a velocidade de A, 20 metros por segundo, velocidade de B, 15 metros por segundo, distância entre eles. Novamente, aqui ele não deu a posição inicial de cada um, ele deu a distância entre eles. Certo? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês, observem a setinha aqui do movimento, ó. Todos estão andando para lá, ou seja, todos andam no mesmo sentido. Melhor ainda, ou os dois estão executando movimento progressivo, ou os dois estão executando movimento retrógrado, tá? Ou seja, o sinal das velocidades serão iguais. Pode acontecer, então deixa eu colocar aqui meus carrinhos novamente, se nós tivermos os dois andando para lá, opa, sentido retrógrado para os dois? É sentido retrógrado, então todos os dois vão ter velocidades negativas. Mas no nosso exemplo aqui, os dois estão andando para lá, então os dois estão executando o movimento progressivo. Devido a isso, os dois terão o mesmo sinal da velocidade. Todas as duas velocidades serão consideradas positivas, certo? Então vamos continuar. Novamente, ele não deu aqui para a gente, como no meu primeiro exemplo, ele não deu as funções horárias, então nós temos que montar. Só que para isso nós precisamos da posição inicial, como no exemplo anterior, tá? Como ele não deu as posições iniciais, ele deu apenas a distância entre eles, então eu vou dizer que essa aqui vai ter a posição inicial 0 e esse aqui vai ter a posição inicial 50. Dá a mesma distância entre eles, não vai dar os mesmos 50 metros? Sim, lógico, vai dar. Beleza? Qual o nosso objetivo, Juliano? Determine em qual instante acontece o encontro e qual a posição. Então, são novamente os mesmos pedidos, tá, gente? O instante a galera já sabe, é tempo e a posição do encontro. Na questão anterior, ele pedia a distância que cada um corpo andava, aqui ele só quer a posição, tá? Então, beleza. Primeiro passo, como ele não deu as funções horárias, vamos montar a função horária. E qual é a função horária do movimento aqui? Ele disse que é movimento uniforme, então para as duas situações, para os dois corpos, nós iremos utilizar a função horária SO mais VT, certo? Então eu vou colocar bem aqui, ó, quem vai ser a função horária de A? Posição inicial de A, tá bem aqui, 0.
Velocidade de A, 20. Então, mais 20t. Vamos montar do B. Vou até trocar a cor aqui. Quem vai ser a função horária de B? S de B é igual. Posição inicial de B. A posição inicial de B está aqui em cima, 50. Velocidade de B, 15. Então, mais 15t. Observem, olha, ficou os dois positivos. Por que ficaram os dois positivos? Porque eles andam no mesmo sentido e no sentido progressivo. Então, todos os dois com velocidade positiva. Professor, será que eu posso encontrar questões onde os dois são negativos? Sim, pode sim. Se os dois estiverem executando um movimento retrógrado. Assim, olha a situação. Se os dois estiverem andando assim, para lá, então todos os dois com velocidade negativa. E quando andam um ao encontro do outro, são os exemplos anteriores que eu fiz, né? Sinais contrários para as velocidades. Ele falou aqui de encontro, olha minha galerinha, ele falou aqui de encontro, meus geninhos. Então, qual é a condição para que aconteça o encontro? S de A seja igual a S de B. E aí a gente já montou as funções horárias, vamos substituir e solucionar o problema. Quem é S de A? Eu vou esquecer o zero, porque o zero na soma não faz sentido nenhum, é elemento neutro. Então vai ficar 20t igual, quem é S de B? Aqui está S de B. 50 mais 15t. Equação de primeiro grau a galera sabe responder, né? Então, esse cara aqui eu vou jogar para junto de 20. Então, vai ficar 20t menos 15t igual a 50. 20 menos 15 é 5t igual a 50. Então, t é igual a 50 dividido por 5. Então, t é igual a 10. 10 o quê? Como a velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundos, então aqui nós temos um tempo de 10 segundos, certo? Então, esse aqui é o instante do encontro, que foi uma das perguntas, tá? Esse aqui, ó, o instante. Instante é a mesma coisa que tempo. Então, achamos o tempo, o instante. E agora vamos achar a posição. E aí eu vou para a equação que for menor, a mais reduzida. Então, eu vou utilizar do corpo A. Então, S de A é igual a 20t, para me achar a posição que eles se encontraram. Então, S de A é igual a 20 vezes 10. Então, S de A é igual a 200 metros, ok? Essa aqui é a posição do encontro. Professor, e se eu for utilizar S de B? Dá no mesmo? Dá, gente. Eu vou fazer mentalmente, rapidamente aqui com você, tá? 15 vezes 10 é 150, 150 mais 50 é 200. Então, dá o mesmo valor, tá? Então, galera, é isso aí, pessoal. Esses são os exemplos aí possíveis de movimento uniforme, tá? Encontro de móveis. Então, valeu, galera. Até a próxima. Deixa aquele like, divulgue para seus amigos e até a próxima.